Se você já foi fisgado pelo som inconfundível de um motor 2 tempos, esse vídeo é para você. Hoje vamos relembrar 12 motos lendárias que fizeram história no Brasil e deixaram saudades. Prepare-se para uma dose de nostalgia e adrenalina, porque essas máquinas marcaram época e continuam acelerando corações até hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o Júnior e bora para mais um vídeo. E abrimos a nossa lista com a famosa Yamaha RD 350, carinhosamente apelidada de Viúva Negra. É uma das motos mais icônicas da história do motociclismo no Brasil, introduzida no país na década de 1970. Essa máquina rapidamente se tornou um símbolo de velocidade e potência. A RD 350 era equipada com um motor de 2 cilindros, 2 tempos, refrigerado a ar, com 347 cilindradas. Esse motor gerava uma potência impressionante para a época, chegando a cerca de 39 cavalos na versão original e até 55 cavalos nas versões mais recentes. Graças a seu motor leve e potente, a RD 350 oferecia uma aceleração explosiva, alcançando de 0 a 100 km em menos de 6 segundos, isso mesmo, e atingindo velocidades máximas acima dos 160. Esse desempenho a colocou no topo das motos esportivas acessíveis da época. A RD 350 contava com freios a disco na dianteira, algo relativamente avançado para a época, proporcionando maior segurança em altas velocidades. A suspensão era simples, mas muito eficaz, garantindo uma condução estável, mesmo em condições mais desafiadoras. O design da RD 350 era esportivo e agressivo, com linhas simples, mas que transmitiam a sensação de velocidade. Seu tanque de combustível em formato icônico e seus escapamentos duplos destacavam seu perfil robusto e muito poderoso. E o apelido Viúva Negra surgiu devido à combinação de alta potência, baixo peso e a inexperiência de muitos pilotos que buscavam toda essa adrenalina sem estarem preparados. A RD 350 exigia respeito e habilidade, pois seu comportamento agressivo nas rotações mais altas podia surpreender os menos experientes. Infelizmente, essa característica levou a muitos acidentes, o que reforçou seu apelido. No Brasil, a RD 350 se tornou um verdadeiro mito. Sua presença nas ruas era sinônimo de status e de um espírito rebelde. Nos anos de 1980 e 1990, a moto se consolidou como um sonho de consumo para muitos jovens que buscavam velocidade e estilo. Além do desempenho, a RD 350 influenciou a cultura das corridas de rua e até mesmo as competições de motovelocidade no Brasil. Seu ronco característico e seu desempenho inesquecível continuam sendo celebrados por entusiastas e colecionadores até hoje. A Yamaha RD não foi apenas uma moto, foi um símbolo de uma era, uma verdadeira lenda que deixou sua marca na história do motociclismo brasileiro. Em segundo lugar, temos a Yamaha DT 180, a lenda das trilhas. A Yamaha DT 180 é uma das motos mais emblemáticas no segmento off-road aqui no Brasil. Lançada no início dos anos 80, essa moto rapidamente se tornou sinônimo de aventura, versatilidade e robustez, conquistando uma legião de fãs que utilizavam tanto em trilhas quanto no dia a dia urbano. A DT 180 era equipada com um motor monocilíndrico de 2 tempos com 171 cilindradas. Esse motor gerava cerca de 16 cavalos de potência, oferecendo um excelente desempenho tanto em terrenos acidentados quanto no asfalto. Seu torque era uma de suas características marcantes, proporcionando força desde as baixas rotações. Inicialmente, a DT 180 utilizava um sistema de refrigeração a ar, mas nas versões posteriores a refrigeração a água foi introduzida, melhorando a eficiência térmica do motor e permitindo maior durabilidade e desempenho em condições extremas. A moto contava com a transmissão de 5 marchas que combinava com o motor 2 tempos, oferecia uma entrega de potência rápida e eficiente, característica ideal para superar obstáculos em trilhas e percursos difíceis. A suspensão era um dos pontos fortes da DT 180, com garfos telescópicos na frente e um sistema monochoque na traseira. A moto proporcionava uma condução suave em terrenos acidentados,
O chassi leve, aliado a uma altura do solo elevada, fazia da DT-180 uma excelente escolha para trilhas, lamaçais e terrenos irregulares. DT-180 inicialmente vinha com freios a tambor em ambas as rodas, mas em versões posteriores, freio a disco foram introduzidos na dianteira, melhorando a segurança e a eficiência da frenagem. O design da DT-180 era funcional e agressivo, com linhas que destacavam seu caráter aventureiro. O tanque de combustível, esguio e o paralama dianteiro elevado reforçavam seu perfil off-road. A moto vinha em cores vibrantes com o clássico amarelo e preto e se tornaram uma marca registrada do modelo. A Yamaha DT-180 conquistou rapidamente o público brasileiro, especialmente entre os jovens que buscavam uma moto versátil e preparada para qualquer desafio. Sua capacidade de enfrentar trilhas e ainda ser eficiente no dia a dia urbano a tornou uma das motos mais vendidas de sua época. Mais que uma moto, a DT-180 se tornou um ícone cultural. Sua presença em trilhas, praias e até mesmo em areias rurais fez dela uma moto adorada por aqueles que buscavam liberdade e aventura. Mesmo décadas após seu lançamento, a DT-180 continua a ser lembrada com carinho por todos os motociclistas de todo o Brasil. A Yamaha DT-180 não foi apenas uma moto utilitária, ela simbolizou um estilo de vida e de liberdade, adrenalina e contato com a natureza, uma verdadeira lenda das duas rodas que marcou época no Brasil e ainda é referenciada por muitos. Em terceiro lugar temos a Honda NSR 150. É uma moto esportiva compacta que fez bastante sucesso aqui no Brasil, especialmente entre os jovens motociclistas que buscavam uma combinação de desempenho, estilo e acessibilidade. Apesar de ser uma moto de menor cilindrada, a NSR 150 se destacou por seu design agressivo e motor dois tempos, que oferecia uma experiência de pilotagem empolgante. A NSR 150 era equipada com um motor monocilíndrico de dois tempos com 149 cilindradas. Esse motor, apesar do tamanho compacto, entregava cerca de 39 cavalos de potência, o que era bastante significativo para uma moto dessa categoria. A entrega de potência rápida e a rotação alta eram características marcantes desse motor, proporcionando uma aceleração intensa e uma experiência de pilotagem esportiva. A suspensão dianteira era composta por garfos telescópicos, enquanto a traseira utilizava um sistema monochoque. Essa configuração proporcionava um equilíbrio entre conforto e desempenho esportivo, permitindo uma condução estável em curvas e em retas de alta velocidade. O chassi leve e rígido completava essa configuração, contribuindo para uma pilotagem precisa e muito ágil. A NSR 150 foi projetada para ser uma moto esportiva compacta, ideal para o uso urbano, mas também capaz de proporcionar uma experiência empolgante em estradas sinuosas ou circuitos fechados. Sua combinação de leveza, potência e design agressivo a tornavam uma excelente escolha para jovens pilotos que queriam uma moto rápida. A Honda NSR 150 rapidamente se tornou popular entre os jovens motociclistas brasileiros. Com características que remetiam a motos de maior cilindrada, seu desempenho ágil combinava com um design arrojado, fez dela uma escolha popular tanto para o uso urbano quanto para entusiastas de velocidade. A NSR 150 também influenciou a cultura das motos esportivas no Brasil. Ela representava a entrada no mundo das motos de alta performance, oferecendo uma amostra do que os modelos maiores e mais potentes poderiam proporcionar. Muitos pilotos começavam sua jornada no motociclismo esportivo com a NSR 150, e essa experiência inicial ajudou a moldar suas paixões e preferências nas duas rodas. A Honda NSR 150 foi mais do que apenas uma moto pequena, ícone de acesso ao mundo das motos esportivas, oferecendo um desempenho empolgante em um pacote compacto e acessível, uma verdadeira pequena notável, que marcou sua época e ainda é muito admirada. A próxima da nossa lista é a Suzuki GT 380. Era equipada com um motor de 3 cilindros em linha, 2 tempos, com 371 cilindradas. Esse motor era capaz de produzir cerca de 38 cavalos de potência a 7.500 RPM. O motor de 3 cilindros era uma característica distinta, proporcionando um equilíbrio entre suavidade de funcionamento
e uma entrega de potência consistente. A GT 380 utilizava uma transmissão de 6 marchas que permitia ao piloto aproveitar ao máximo a faixa de potência do motor. A relação de marchas era bem escalonada para proporcionar uma aceleração suave e uma boa velocidade final. A GT 380 era equipada com freio a disco na dianteira, um recurso muito avançado para a época, e freio a tambor na traseira. Isso oferecia uma boa capacidade de frenagem, essencial para uma moto que combinava potência e peso. A moto era capaz de alcançar velocidades de até 160 km por hora, o que, combinado com sua suavidade, a tornava uma excelente escolha tanto para o uso urbano quanto para longas viagens. A GT 380 também era elogiada por sua capacidade de manter uma condução confortável em distâncias maiores, graças à sua suspensão bem ajustada e ao sistema de refrigeração eficiente. No Brasil, a Suzuki GT 380 se tornou uma opção popular para motociclistas que buscavam uma moto confiável e de bom desempenho, mas com uma personalidade única. Seu motor de 3 cilindros era algo incomum e inovador, o que atraía entusiastas que apreciavam a combinação de tecnologia e tradição. A GT 380 também era valorizada por a sua durabilidade e facilidade de manutenção, características que a tornaram uma escolha prática para o uso diário e para viagens. Sua presença nas ruas brasileiras durante os anos 70 e 80 foi um testemunho de sua qualidade e apelo. A Suzuki GT 380, como parte da linha GT, ajudou a consolidar a reputação da Suzuki como uma fabricante de motos de alta qualidade e desempenho. Sua combinação de inovação, estilo e desempenho sólido fez dela uma das favoritas entre os motociclistas da época, e até hoje é lembrada com carinho por aqueles que tiveram a oportunidade de pilotá-la. Continuamos a nossa lista com a Honda MBX200. A MBX200 era equipada com um motor monocilíndrico de 2 tempos, com 195,8 cilindradas. Esse motor produzia cerca de 25 cavalos de potência a 7.500 RPM, o que era notável para uma moto dessa categoria na época. A potência era entregue de forma bastante agressiva, característica dos motores 2 tempos, proporcionando uma aceleração rápida e emocionante. A Honda MBX200 foi projetada para ser uma moto esportiva de entrada, capaz de oferecer uma experiência de pilotagem excitante sem comprometer a praticidade no uso diário. Com sua potência considerável e peso leve, a MBX200 tinha uma relação peso-potência muito favorável, o que se traduzia em uma aceleração rápida e uma boa velocidade final para a categoria. A moto era ideal para o uso urbano, onde sua agilidade e resposta rápida ao acelerar a tornaram perfeita para o trânsito, mas também se destacava em estradas sinuosas, onde sua estabilidade e capacidade de manobra brilhavam. No Brasil, a Honda MBX200 rapidamente conquistou uma base de fãs apaixonados. Sua combinação de desempenho esportivo, visual arrojado e a confiabilidade tradicional da Honda a tornaram uma das motos mais desejadas da década de 1980. Era comum ver jovens motociclistas nas ruas com sua MBX200, muitas vezes personalizadas para refletir o estilo individual de cada piloto. Embora a produção da Honda MBX200 tenha sido descontinuada, seu legado persiste entre os entusiastas de motos clássicas e 2 tempos. Até hoje, ela é lembrada com carinho por aqueles que tiveram a chance de pilotá-la ou que admiram sua estética e engenharia. Modelos bem conservados ou restaurados são altamente valorizados no mercado de motos antigas. E a MBX200 continua a ser um símbolo de uma era em que as motos esportivas compactas estavam no auge. A Honda MBX200 não foi apenas uma moto esportiva de entrada, representou um marco na história do motociclismo brasileiro, sendo uma das motos mais icônicas de sua época e um exemplo perfeito do que uma 2 tempos pode oferecer em termos de diversão e desempenho. A próxima da nossa lista é a Yamaha RX 180. Ela era equipada com um motor monocilíndrico de 2 tempos com 172 cilindradas. A moto possuía uma transmissão de 5 marchas que ajudava a aproveitar bem a faixa de potência do motor. A relação de marchas era bem ajustada para fornecer uma aceleração rápida e uma velocidade final adequada para uma moto de sua categoria. A Yamaha RX 180 foi projetada para ser uma moto acessível e divertida, adequada para uma variedade de usos,
Com sua potência respeitável e peso leve, a RX 180 era bem equipada para enfrentar o trânsito urbano, oferecendo uma aceleração rápida e uma capacidade de manobra ágil. No uso diário, a moto se destacava pela facilidade de pilotagem e pela economia de combustível. Era uma escolha popular entre os motociclistas que buscavam uma moto que combinasse bom desempenho com baixo custo de manutenção. Além disso, a RX 180 era versátil, o suficiente para se adaptar a diferentes tipos de estrada, desde ruas urbanas até estradas secundárias. A Yamaha RX 180 é lembrada como uma moto que ofereceu uma excelente combinação de desempenho e valor, ajudando a definir o segmento de motos esportivas de baixas cilindradas no Brasil. Ela deixou um legado duradouro entre os entusiastas de motos e continua a ser um exemplo clássico de como uma moto dois tempos pode proporcionar diversão e desempenho a um preço muito acessível. Em sétimo lugar, temos a Kawasaki KX125. Ela é equipada com um motor monocilíndrico de dois tempos com 124 cilindradas. Esse motor é capaz de produzir cerca de 30 cavalos de potência, o que proporcionava uma aceleração potente e um desempenho impressionante nas pistas e trilhas. O motor dois tempos é conhecido por sua resposta rápida ao acelerador e pelo torque potente em rotações elevadas. A KX125 se tornou um ícone entre as motos off-roads, especialmente em eventos e competições. Sua presença nas pistas e trilhas ajudou a consolidar a reputação da Kawasaki como uma fabricante de motos de alta performance para esportes a motor. A Kawasaki KX125 continua a ser lembrada como uma das melhores motos off-roads de sua época. Com sua combinação de desempenho, design e confiabilidade, deixou um legado duradouro no mundo das competições e no coração dos entusiastas de motocross. Mesmo décadas após seu lançamento, a KX125 ainda é muito valorizada por colecionadores e pilotos que apreciam motos antigas de alto desempenho. Seu impacto na história do motociclismo off-road é um testemunho da sua excelência. Seguindo com a nossa lista, temos a Honda CR125R. Ela é equipada com um motor monocilíndrico de dois tempos com 124,8 cilindradas. Este motor é capaz de produzir cerca de 33 cavalos de potência, o que é notável para uma moto dessa cilindrada. O motor é extremamente responsivo, com uma entrega de potência agressiva e rápida, ideal para as exigências de competições do motocross. A moto utiliza um sistema de refrigeração líquida essencial para manter o motor em temperaturas operacionais ideais durante as condições intensas de corrida. A refrigeração líquida ajuda a prevenir superaquecimentos e garante que o motor mantenha um desempenho consistente em longas sessões de pilotagem. A suspensão da Honda CR125R é um de seus pontos fortes. A suspensão dianteira é invertida, tipo telescópica, enquanto a traseira utiliza um sistema ProLink, com monochoque ajustável. Essa configuração proporciona uma excelente absorção de impactos, permitindo que a moto mantenha o controle e a estabilidade mesmo em terrenos acidentados e durante saltos. O chassi é leve e rígido, projetado para suportar os impactos das corridas e proporcionar uma manobrabilidade muito ágil. No Brasil, a Honda CR125R se tornou uma escolha popular entre os pilotos de motocross, tanto amadores quanto profissionais. Sua combinação de desempenho, confiabilidade e a reputação da Honda como uma marca de qualidade a tornaram uma das motos mais desejadas nas pistas de motocross do país. A moto também foi utilizada em diversas competições regionais e nacionais, onde seu desempenho superior se destacou em meio à concorrência. Além disso, a CR125R foi apreciada por sua durabilidade, mesmo sob condições mais severas de uso competitivo. CR125 desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do motocross como esporte, tanto no Brasil quanto em outros países. Ela ajudou a definir os padrões de desempenho para motos de 125 cilindradas e inspirou uma geração de pilotos a se envolver no esporte. A CR125 é muito lembrada como uma moto que elevou o nível das competições e estabeleceu muitos recordes. Mesmo com o avanço das tecnologias e o surgimento de novos modelos, a CR125 ainda mantém o seu status de lenda do motocross.
Sua contribuição para o esporte, tanto em termos de inovação, tecnologia, quanto em popularidade, faz dela uma referência no mundo das motos dois tempos. Modelos bem conservados ou restaurados da CR125 são altamente valorizados no mercado de motos antigas, e ela continua a ser um símbolo de excelência no motociclismo competitivo. E em 10º lugar da nossa lista temos a Suzuki GT 125. Ela é equipada com um motor bicilíndrico de dois tempos com 124 cilindradas. Esse motor produz cerca de 15 cavalos de potência a 7.500 RPM, oferecendo um desempenho suave e linear. O motor é refrigerado a ar e utiliza um sistema de escape duplo, que contribui para a sua assinatura sonora e melhora a eficiência do motor. A moto possui freios a tambor em ambas as rodas, o que era muito comum para a época. Embora não tão eficazes quanto os freios a disco modernos, os freios a tambor da GT 125 proporcionam uma frenagem adequada para o desempenho e peso da moto. E ela foi projetada para ser uma moto prática e muito confiável para o uso diário. Seu motor de dois tempos oferece uma boa combinação de economia de combustível e desempenho suficiente para enfrentar o trânsito urbano e viagens curtas em rodovias. A GT 125 é especialmente apreciada por a sua facilidade de pilotagem, com uma entrega de potência suave e manuseio ágil. Embora a GT 125 não tenha sido projetada para competições ou uso off-road, sua versatilidade a tornou uma escolha muito popular para uma ampla gama de pilotos, desde iniciantes até aqueles que procuravam uma moto econômica e de baixa manutenção para o dia a dia. No Brasil, a Suzuki GT 125 encontrou uma recepção muito calorosa, especialmente entre aqueles que buscavam uma moto confiável e econômica para o dia a dia. Sua combinação de estilo antigo, desempenho acessível e facilidade de manutenção fez dela uma escolha muito popular entre os motociclistas urbanos. A moto também foi muito bem recebida em áreas suburbanas e rurais, onde sua robustez e economia de combustível a tornaram uma excelente opção para transporte diário. A GT 125 se destacou em um mercado competitivo, graças à reputação da Suzuki de produzir motos duráveis e de qualidade. Suzuki GT 125 deixou um legado duradouro no Brasil, sendo uma das motos dois tempos mais lembradas e admiradas da sua época. Mesmo com o advento das motos de quatro tempos e a modernização do mercado, a GT 125 ainda é muito valorizada pelos colecionadores. Em 11º lugar da nossa lista, temos a Kawasaki Ninja 150R. Ela é equipada com um motor monocilíndrico de dois tempos com 148 cilindradas. Esse motor é capaz de produzir aproximadamente 30 cavalos de potência a 10.500 RPM, o que é excepcional para uma moto dessa cilindrada. O motor dois tempos é caracterizado por sua resposta rápida ao acelerador e pela entrega de potência explosiva, tornando a Ninja 150 uma das motos mais ágeis da sua categoria. A moto possui uma transmissão de 6 marchas que é otimizada para extrair o máximo de desempenho do motor. A relação de marchas é configurada para proporcionar uma aceleração rápida e uma boa velocidade final, aproveitando a faixa de potência elevada do motor. A Ninja 150 vem equipada com freios a disco em ambas as rodas, o que é um grande diferencial em termos de segurança e performance de frenagem. Os freios a disco proporcionam uma excelente capacidade de frenagem, permitindo ao piloto desacelerar rapidamente e de forma controlada, essencial para uma moto esportiva. No Brasil, a Kawasaki Ninja 150R conquistou uma base de fãs entre os entusiastas de motos esportivas, que buscavam uma opção acessível e muito emocionante. Apesar de ser uma moto de pequena cilindrada, seu desempenho superior a destacava entre as outras motos da mesma categoria, especialmente pelo fato de ser uma moto dois tempos, com uma potência que surpreende para o seu tamanho. A Ninja 150 se tornou muito popular entre os jovens da época e aqueles que queriam a entrada no mundo das duas rodas. E ela deixou um legado duradouro como uma das motos dois tempos mais icônicas e potentes da sua categoria. Apesar do declínio das motos dois tempos com o avanço das normas ambientais, a Ninja 150R ainda é muito lembrada como uma máquina que ofereceu uma experiência de pilotagem pura e muito emocionante, algo que as motos dois tempos são conhecidas por proporcionar. Fechando a nossa lista, temos a Honda NSR 250R. Ela é equipada com um motor V-Twin de dois tempos com 249 cilindradas.
Esse motor é capaz de produzir cerca de 45 cavalos de potência a 9.000 RPM, o que combinado com o baixo peso da moto proporciona uma aceleração extremamente rápida e uma velocidade máxima impressionante. A configuração V-Twin e a tecnologia de válvula de escape controlada eletronicamente garantem uma entrega de potência suave e muito progressiva, que é uma das marcas registradas da NSR 250R. O motor da NSR 250 é refrigerado a líquido, um sistema que ajuda a manter a temperatura operacional ideal mesmo durante a pilotagem agressiva. A refrigeração líquida é essencial para motos de alto desempenho, pois evita superaquecimento e garante que a moto possa ser levada ao limite sem comprometer a confiabilidade. O design da Honda NSR 250 é fortemente inspirado nas motos de corrida, com a carenagem aerodinâmica, linhas angulares e uma postura agressiva. O farol duplo, o banco monoposto e os gráficos ousados são todos indicativos de sua herança esportiva. A posição de pilotagem inclinada para frente e o tanque de combustível esculpido contribui para um centro de gravidade baixo e uma pilotagem muito precisa. A Honda NSR 250 deixou um legado duradouro no mundo das motos dois tempos, sendo lembrada como uma das melhores motos já produzidas em sua categoria. Mesmo décadas após o término de sua produção, a NSR 250R continua a ser referência por colecionadores e entusiastas. No mercado de motos antigas, a NSR 250 é altamente valorizada, com modelos bem conservados sendo procurados por aqueles que reconhecem a sua importância histórica e seu desempenho excepcional. E essas foram as 12 motos dois tempos que marcaram história aqui no Brasil, cada um com seu estilo, potência e personalidade, seja pela sua performance única, pelo seu design icônico ou pelo simples fato de trazerem muita emoção aos seus pilotos. Essas máquinas deixaram um legado que perdura até hoje. Se você curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e o principal, se inscreva aqui no canal para receber mais conteúdos como este. E aí, qual dessas lendas você gostaria de pilotar? Deixe o seu comentário e nos conte a sua história e lembranças com essas verdadeiras feras das duas rodas. Até a próxima, fiquem com Deus e muito obrigado. Falou!